Olá, amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando mais um programa Ponto a Ponto e hoje recebendo o deputado Zé Neto, que é do PT da Bahia, que é vice-líder da bancada aqui na Câmara dos Deputados. E hoje nós temos muitos assuntos, né, deputado, para conversar. Nós temos assuntos relativos à conjuntura nacional, nós temos aí corte de recursos anunciados pelo governo para as universidades federais, inclusive para a Universidade Federal da Bahia. O deputado vai comentar sobre isso. Nós temos a questão da entrevista do Lula, que foi a primeira entrevista dada por ele depois que foi preso, né? Uma entrevista de grande repercussão, inclusive internacional, mas que infelizmente a mídia aqui dentro muitos tentaram esconder. Nós também temos questões relativas à reforma da Previdência, que continua a tramitação. Nós vamos ter a primeira reunião na semana que vem, né? E temos a questão também do 1º de maio, né, deputado? Que é amanhã, que é um dia aí de muita luta para os trabalhadores. E temos a questão da conjuntura internacional, né? Nós temos aí tentativa de golpe na Venezuela, temos a questão do comércio exterior, né, do Brasil, que nós estamos enfrentando aí uma queda nas receitas das exportações, e ao mesmo tempo o governo está liberando também a questão da importação de produtos estrangeiros aqui para competir com os nossos. Enfim, temos muitos assuntos, né? Deputado, vamos começar com a questão do corte de recursos na educação, né? Foi anunciado pelo novo ministro aí da Educação um corte de 30%, né? Pelo menos 3 universidades vão sofrer esses cortes, que é a UNB, a Universidade Federal da Bahia e também uma outra universidade que agora me foge o nome, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. São 3 universidades que vão ter um corte linear de 30% dos recursos. O senhor que conhece a Universidade Federal da Bahia, esse recurso vai fazer falta, né, deputado? Olha, eu fico impressionado. Primeiro porque é uma satisfação falar com todo o público. É muito bom estar aqui com vocês. Mas é impressionante, porque lá no estado nós estamos já 3 governos na Bahia. Nós temos feito um esforço de trazer mais recursos para as universidades, e olha que lá a turma reclama que precisa de mais. E até precisa mesmo. Só que a conta é apertada. Nós somos o 21º estado em orçamento per capita do país, e graças a Deus é o estado que está com as contas mais em dia. Isso foi agora há pouco, os estudos feitos aí demonstraram isso, mas lá a gente está sempre tratando de buscar trazer mais recursos, porque há sempre uma ânsia de desenvolver as universidades. Quando chegamos no governo, a universidade recebia 3,4% do orçamento. Nós já estamos dando 5% e trabalhando para encontrar caminhos sempre. E respeitando, inclusive, a autonomia da universidade e buscando cada dia mais condição. E não é fácil, porque realmente é apertado, mas cortar recursos da ordem de 30% das universidades é dissipar, destruir o tecido universitário. Eu fico impressionado, porque as universidades federais já vivem com muita dificuldade. Eu fui estudante da Universidade Federal da Bahia. Eu estudei a vida toda em escola pública. Fiz cursinho lá, que aí você tem que se virar para ir para o cursinho, que é particular. Mas eu sou oriundo da escola pública, fui da escola técnica, inclusive lá de Feira de Santana, depois fui para a Universidade Federal, onde estudei primeiro Física, depois Direito. Sou advogado. Sem ela, eu jamais estaria aqui. O que eu acho que eles estão tentando fazer por exemplo, a 871 acabou com os sindicatos rurais. Acabou não, mas não vai acabar nunca. Mas enfraqueceu muito a condição de representação dos sindicatos rurais. A 872 dizimou federações, confederações, sindicatos. Do ponto de vista econômico, é um absurdo. Não vai nos destruir, porque os sindicatos e organizações vão estar na luta sempre. Mas, do ponto de vista econômico, deu um baque grande. E, para completar, ainda foram em cima de quem? Das representações dos conselhos federais. De medicina, de economia, de enfermagem, enfim, de todos, de contabilidade, de todos. A OAB, há 15 dias atrás, entrou com ação aí, já buscando se prevenir, porque não vai ser fácil para nenhum desses conselhos profissionais existir sem que haja obrigatoriedade por parte dos atendidos de pagar, pelo menos, a manutenção desses conselhos. E ainda vão atacar quem? O Sistema S, que representa lá os empresários da CNI, que ninguém imaginava, a Confederação Nacional das Indústrias também sendo atacados.
Então, o que eu estou vendo é que eles estão querendo destruir qualquer tipo de representação coletiva no país e querendo destruir, mais que destruir mesmo, o processo de avanço intelectual, de avanço tecnológico e nos colocar, diria, de joelhos para, não diria nem para o mundo rico, eu diria para o capital, de forma que a gente vai ficar aqui refém de interesses meramente mercadológicos e tendo que entregar petróleo, que aí vem aí coisa, entregar a terra dos indígenas, mas entregar mesmo a Amazônia, entregar o resto das riquezas minerais, coisa que nenhum desses países modernos faz. Os ricos, os Estados Unidos faz como? Será que nos Estados Unidos tem a previdência que eles querem impor para a gente? Será que nos Estados Unidos tem a receita de cobrança tributária como tem aqui no Brasil, regressiva? Aqui não é progressiva, né? Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga mais. Será que lá no americano é assim? Será que lá no francês é assim? No alemão é assim? Quer dizer, não há... É uma coisa... E é incrível como ainda tem uma parte da classe média que prefere parecer com as botas de quem domina do que parecer com o povo brasileiro, com a nossa realidade e buscar resolver as nossas necessidades a partir de nós mesmos. Essa história das universidades não é qualquer coisa. Essa história do ataque às universidades, para mim, vai dentro de um contexto de outras ações que buscam dizimar a ideia de civilização brasileira, a ideia desse povo generoso que quer ter o seu próprio destino, que quer construir a sua soberania, que quer construir o seu conhecimento a partir da identificação de quem nós somos. Isso é muito grave, não vai ficar barato. Aí, deputado, interessante é que o Estadão até deu hoje que uma das justificativas do ministro da Educação é de que essas universidades, segundo ele, estariam com um desempenho abaixo do esperado, mas também porque elas estariam patrocinando eventos, criando balbúrdia dentro da universidade. Quando ele explica o que é balbúrdia, ele cita, por exemplo, porque tem sem terras entrando em universidades, né? Atos políticos, tal. Quer dizer, o que parece que eles querem é uma universidade que não discuta, que não debata os temas nacionais. O presidente disse isso, que não quer o jovem discutindo política. Meu Deus, gente, onde é no mundo que tem algum país que os jovens sem consciência política levaram essa nação a algum lugar? Pelo amor de Deus. É uma coisa, às vezes eu paro assim, fico me beliscando, será que eu estou vivendo isso? Será que o que nós estamos... E o pior, gente... Uma universidade, então... Claro, o pior é que eles estão criando... Sem debate. Essa semana o Haddad disse uma coisa espetacular, ele disse, olha, nós temos que ter cuidado com essa chuva moral, né? Porque eles estão... Essa guerra cultural. Porque, na verdade, eles estão fazendo uma guerra cultural paralela para alimentar uma disputa ideológica, de valores que não são os nossos problemas. Que não são os nossos problemas. Quer dizer, cada semana ele cria um pepino e a gente alimenta isso nas redes sociais. E vai... E as confusões mentais que criam. Por exemplo, eles são contra a Globo. Agora a Globo é a favor do sistema que eles defendem. E nós somos as grandes vítimas, eu digo o povo brasileiro, dessa montagem de entrega do Brasil feita pela extrema-direita, não digo nem extrema-direita, eu não sei nem o que é que eles são. Eles se denominam ultraliberais. Não sei o que é isso. Nem a direita consegue identificar. Eu ouvi uma entrevista do Fernando Henrique, que ele não consegue identificar o que é. O Rick Cooper, outro dia, que é um dos pensadores de direita, né? Se você ouvir o Rick Cooper falando, minha mulher estava ouvindo, disse, é o Rick Cooper? Eu falei, tá parecendo que é de esquerda. Eu falei, num ambiente desse, Rick Cooper vira um cara de esquerda. E tem que ter cuidado para não se tornar comunista e daqui a pouco ser preso. É nesse nível que está a história do desmando e da desconexão. A gente não tem um rumo, gente. A gente não tem um rumo. O Brasil perdeu o rumo, absolutamente perdeu o rumo. E o que nós estamos vivendo... Imagina o que ele está dizendo. Que olha que coisa absurda. Que os resultados estão ruins, então tira recurso. É assim? Ele não tem noção do que é o patrimônio do NB, do que é o patrimônio das universidades federais desse país. Gente, é algo... Os grandes quadros vieram de onde? Os grandes quadros pensantes desse Brasil vieram de onde? Olha, eu estou aqui. Eu fui do movimento estudantil, acabei de encontrar aqui meu amigo Padilha, Alexandre Padilha, que veio do movimento estudantil, lá da Bahia, que tem muitos
que vem das universidades federais, Jorge Sola, o próprio Nelson Pellegrino, Alice Portugal, Ulisses da Mata, esse grupo todo de deputados que tem aqui, a maioria vieram de onde? Das universidades federais. E isso demonstra, assim, o quanto foi importante e o quanto é importante termos o ensino público gratuito de terceiro grau garantido com qualidade e com recursos suficientes para que a gente possa fazer as grandes disputas de ideias. Lá vai ter tudo, gente. Vai ter gente de direita, de esquerda, de centro, anarquistas, enfim. É o universo, a universidade é o universo das ideias, a aglomeração do pensamento, sempre no intuito de desenvolver o melhor para o Brasil. E, deputado, o interessante é que o senhor falou que justamente o governo ele joga, vamos dizer assim, na confusão para tentar distrair a população dos temas nacionais que são relevantes, que é a falta de emprego, a falta de desenvolvimento econômico, a falta de geração de renda, né, que tudo isso afeta. E foi um desses temas também que o presidente Lula, na sua primeira entrevista depois de preso, né, que o jornal É o País e a Folha de São Paulo, através dos jornalistas Florestan Fernandes e da Mônica Bergamo, o entrevistaram, né? Depois, claro, de uma ação judicial, né? A justiça teve que dar o aval, né? E o presidente Lula levantou essa lebre, né? De que realmente a gente vive um momento no país, ele até classificou um bando de malucos, porque realmente é uma loucura total, né? O que a gente vive atualmente, né? No país. Olha, o que o Lula... O Lula, primeiro que a entrevista de Lula é a verdade, né? É verdade. Incrível como... Tratou de todos os assuntos, né, deputado? Eu acho que essa prisão de Lula é o certificado claro da sua honestidade, da sua coerência, da sua responsabilidade com o povo brasileiro. Porque depois de 40 anos de investigações, ou mais, né? A vida de Lula deve estar nos corredores desses sistemas de investigação nacionais, governamentais e... Desde a época do SNI, desde a época do SNI. E depois de tudo isso, que encontram um apartamento que ele não morou, que a mulher não morou, que nenhum companheiro dele morou, que nunca ninguém morou. Um sítio que não teve reforma, como diziam que tinha, e um sítio que não era dele, que ele usava, emprestado, todo mundo sabia, ele nunca escondeu isso, emprestado. Se alguém reformou para poder atender ou queria aparecer para ele, com o dono, com quem for, mas não era dele, gente, não tem nada no nome dele. Não tinha porquê, nem laranja tinha nessa história. Quer dizer, porque o Laranjal está em outro lugar, né? Verdade. Tem um partido aí que até o nome aparece Partido do Laranjal. Mas, inclusive, ontem, algumas candidatas a deputadas deles foram investigadas e está provado lá o Laranjal como é que funciona. Minas Gerais, a operação da Polícia Federal. Exatamente. Então, o Lula assim, ele traz para a gente, assim, de forma muito consistente, o momento que a gente está vivendo no país, no mundo, mas que a gente também tem esperança de que tudo isso nos sirva para ensinar a todos nós o tamanho dessa luta e o tamanho dessa resistência que a gente pode e deve e vamos dar essa grande virada. Porque não adianta também a gente estar aqui achando, olha lá o nosso guerreiro, veja como o Lula está resistente, olha o olhar de Lula naquela entrevista, olha a firmeza de Lula naquela entrevista. Eles podem se preparar. Nós não estamos mortos. Ao contrário. Nós estamos vivos, estamos conscientes, amadurecidos, fazendo nossas autocríticas também, porque é fundamental que façamos. Nós não temos aqui outra coisa a não ser essa, porque achar também que não teve erro nenhum é bobagem, mas nós tivemos muito mais acertos do que erros e temos consciência disso para que a gente possa seguir em frente. Assim, quando o Lula fala dessa loucura que é essa administração, ele chama atenção de como eles estão desviando também todo o tempo a atenção do que está acontecendo nos bastidores das decisões governamentais. Por exemplo, a política deles para o mercado de construção civil é alguma coisa inacreditável. Gente, o Minha Casa Minha Vida está com risco de deixar de existir. Sabe o que é o mercado Minha Casa Minha Vida? Responsável por 56% de toda a produção da construção civil em todo o Brasil. Sabe o que é isso? 56% de tudo que é construído no Brasil dentro do Minha Casa Minha Vida de 1 a 3. Fora os empregos, né? Não gera emprego, gera economia. A cada R$1 que você investe no Minha Casa Minha Vida, no 2 e no 3, que pagam mais impostos, que pagam mais tributos, você retorna R$5 para os cofres da União. E, no geral, quando você inclui o 1, que eles dizem que é
que é dinheiro perdido, eles dizem isso aqui nos corredores, você volta com 1,20, nem um que é que você consegue fazer um preço acessível e com um processo maior de investimento na vida das pessoas e nenhum dá prejuízo. E sem contar que indiretamente o cria o quê? As pessoas vão pagar uma prestação pequena, se não me engano vai até 50, acho que agora aumentou para R$75, mas é uma prestação pequena, é uma vida mais digna, essa pessoa vai ter menos necessidade vai ter menos problemas de saúde, vai ter uma vida, do ponto de vista de dignidade, mais tranquila, vai ter um custo social menor e vai ter uma casa para viver, para morar. Na França, depois da Segunda Guerra, o dilema era construir trens modernos ou investir na estabilização econômica. E tinha um padre lá, agora não recordo o nome dele, eu perdi aqui agora o nome, ele dizia o seguinte, não adianta arrastar trens modernos arrastando vagões de pobreza. E eles fizeram uma reestruturação da chamada estabilização econômica, que todo cidadão tem uma casa para morar, tem uma renda para viver minimamente com dignidade e garantindo a seus filhos a escola. Enfim, isso tem que, aqui no Brasil, quando se fala em Bolsa Família, aqui nos corredores eles falam esmola. Quando se fala em Minha Casa Minha Vida, eles falam atendimento para os pobres para fazer política. Não consegue entender política como política social. Não consegue entender política como um olhar adequado. Eu não conheço nenhum país no mundo, não há nenhum país no mundo considerado rico, estável, com muitos pobres, com muita miséria. Gente, em menos de 3 anos, 7,5 milhões de pessoas voltaram para a miséria. Olha que a gente conseguiu botar 30 milhões de pessoas, ascendemos 30 milhões de pessoas na classe média. Houve uma ascendência. Melhorou o mercado, melhorou o ambiente de geração de emprego e renda, melhorou as condições de vida das pessoas no país. Nós vivemos no Brasil no passado, com Lula, um momento de estabilidade econômica, de soberania, respeito internacional e convívio pragmático na política internacional. Nós conversávamos com Israel e conversávamos também com quem estava lá no Líbano, quem estava no mundo árabe, conversávamos com todo mundo. Conversávamos com todo mundo. E isso conversávamos com a Rússia e conversávamos com os Estados Unidos. Conversávamos com a Alemanha, mas conversávamos com Cuba e conversávamos também com a Venezuela. E conversávamos com todo mundo. Que esse era um Brasil que sabia se dar o respeito. E não fazer como fizeram agora mesmo, que querem sair da OMC, para ir para a OCDE, e querem ir de joelhos, sem nenhuma contrapartida. Querem abandonar o nosso mercado internacional mais próximo, inclusive prejudicando uma parceira que eu até agora não entendi, que é a Argentina, querendo esquecer o Mercosul, praticamente, e ir lá para a Organização dos Ricos de joelhos. Não tem. A OCDE, ela quando recebeu o México e recebeu a Coreia, o México e a Coreia disseram o que é que queriam. Com contrapartida, com reciprocidade, a gente não tem que ficar de joelhos. Isso não está certo. E o Lula, naquela entrevista, nos deu condição de enxergar uma altivez, uma resistência que nos dá uma energia nova para seguir, para continuar lutando. E, deputado, e é interessante que nessa entrevista também do Lula ao País e à Folha de São Paulo, é interessante que, apesar da imprensa brasileira, uma grande parte dela ter praticamente ignorado a entrevista, tentado ignorar, na Espanha foi a entrevista mais acessada lá no site do El País, né, justamente nas vésperas da eleição espanhola, que por coincidência ou não, foi o PSOE, né, o Partido Socialista Operário Espanhol, que saiu vencedor, partido de esquerda, lá naquele país. E o Lula falava, inclusive, na sua entrevista, a questão do comércio exterior, que na época em que o Lula presidiu esse país, praticamente quadruplicou, né? E agora nós estamos vendo o sentido contrário, nós estamos vendo uma redução. Nos primeiros 4 meses deste ano, houve uma redução de 60% das nossas exportações, né? E como que o senhor vê essa questão, e ao mesmo tempo em que o governo
além de praticar uma política externa que prejudica as vendas dos nossos produtos, está abrindo o mercado brasileiro e abrindo em áreas sensíveis, como a questão do leite, por exemplo, né? Você diminui as taxas de importação do leite que vem da Europa, por exemplo, que é subsidiado, ao mesmo tempo prejudicando aqui o pobre coitado do produtor de leite. Não, eu acabei de fazer, foi até pedido nosso, e teve inclusive uma subscrição de um deputado do PSL e de um deputado do Novo, que aceitaram, eu fui por unanimidade lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que eu faço parte como titular, e sou coordenador da bancada lá. E eu venho discutindo desenvolvimento econômico. E puxamos uma pauta para discutir, e isso fizemos com que esse debate sobre a necessidade de revisão na política internacional, a gente trouxe, inclusive trouxemos os ex-tarifários, que são o quê? Uma portaria que estabelece o seguinte: o que você não produz no Brasil, você pode importar, mas faz sem uma regulamentação. Aí escancara. E o próprio setor de tecnologia, de produção de bens capital, ou de bens e máquinas, e a própria indústria, que tem interesse, em parte, nessa importação, o próprio setor se sentou e disse: espera aí, não é assim não. A gente quer uma coisa, mas com uma disciplina, com ponderação, com uma regulamentação. Sem nenhuma contrapartida, abrindo de qualquer jeito, o próprio setor de tecnologia veio e nos disse: olha, se for desse jeito, nós estamos todos fritos, porque vai chegar aqui tudo e vai coibir a nossa indústria de desenvolver, de avançar. E é bom lembrar que a gente, 40% do que a gente tem na nossa indústria, a gente exporta. E a gente tem que desenvolver a nossa indústria também, que, aliás, os piores índices, desde quando se aferiu o índice de desenvolvimento industrial no Brasil, os piores números foram agora. Agora. Quer dizer, encaixando aí o governo Temer e a continuidade do governo Temer, que é esse governo. Esse governo é a continuidade do desmando e do desgoverno que foi estabelecido com o golpe. Deram o golpe na Dilma, que é uma mulher honesta, que nunca se descobriu nada contra ela, nem variou nada contra ela. E botaram um governo que era, na verdade, um desgoverno. E eles mesmos trataram de desmontar e fazer todos os escândalos aparecerem para o cara ficar acuado. E como quem diz assim: aqui quem manda é vocês, eu estou na minha, deixa eu terminar meu governo, que é o que eu preciso. E foi isso que aconteceu. E no desgoverno que aconteceu em Brasília, quem comandou foram os interesses econômicos. Os caras querem levar a Petrobras, gente. Essa confusão da Venezuela é o quê? É o petróleo. Será que... Por que não estão ligando para a Etiópia lá? Por que não estão ligando lá para agora, tivemos tanto problema no mundo aí agora, com relação ao terrorismo? Por que eles não foram atrás? O Sri Lanka está lá. O Sudão, né? O Sudão, então eles nunca foram atrás, porque lá não tem petróleo. Agora estão preocupados com a Venezuela. E estão preocupadíssimos com o povo da Venezuela e estão fazendo o quê? Um embargo econômico para alinhar com a economia da Venezuela e dizer que lá nada presta. Gente, é claro o que está posto. Então esse desgoverno que nós estamos vivendo agora, ele se estende. E esses índices da indústria dão conta. E nós precisamos dialogar com o capital nacional. Eu digo isso, eu estava conversando outro dia lá na executiva do PT e dizendo isso: gente, que não esqueçamos o processo eleitoral. Nós vamos ter que dialogar com o capital nacional, porque o setor da indústria está sendo dizimado e perseguido também. Porque a CNI, que todos sabem é conservadora, mas está lá sendo perseguido. O Sistema S está sendo atacado. Imagina um Sistema S que tem uma importância imensa no Brasil, do ponto de vista da formação de nossos jovens. Olha lá o Senai, olha lá o SESI, olha lá. Olha que absurdo está acontecendo. E nós fortalecemos o Sistema S. Por que nós fortalecemos o Sistema S? Porque nós precisamos de mão de obra. Nós precisamos de uma indústria cada dia mais tecnológica, mais apurada. O Lula veio de onde? Do Senai. Então, isso que nós estamos vivendo nesse instante, nós temos que não podemos ficar também só na internet fazendo o que eles fazem também, não. Nós temos que avançar, buscar conteúdo. Olha esse programa aqui, como está bom. Você deve estar ouvindo muita gente aqui. E passar mais conteúdo para que a gente tenha condição de dizer: ó, nós somos contra isso, queremos isso e já fizemos assim.
e corrigindo, inclusive, nossos erros de percurso, que alguns aconteceram. Porque o que tem de melhor para a gente nesse processo todo é olhar para a Espanha e lembrar que a Espanha sai de uma crise econômica profunda, concorda? E agora vem aí uma esquerda tomando a dianteira. Portugal também, né? Portugal está no mesmo caminho, mas com mais amadurecimento. Com mais amadurecimento de entender como é que funciona esse processo de convívio com as outras forças antagônicas. Que ninguém se engane, aqui nós temos um centrão. Uma parte desse centrão nós temos que conversar, dialogar, mesmo sabendo que são conservadores e que, infelizmente, não são, grande parte deles não são nada voltados para o que a gente pensa como ideologia de um Brasil que possa ter soberania, altivez, enfrentar as coisas que estão sendo colocadas como desafios, mas vamos ter que conversar, vamos ter que, agora mesmo, nós somos contra a reforma previdenciária, somos contra. E acho que dá para barrar essa reforma aqui e muito do que eles querem. Mas não vamos nos iludir que alguma coisa não vai passar. Alguma coisa eles vão, um centrão, entubar aí e passar, porque eles têm a representação dos interesses econômicos nisso. Mas a gente vai ficar de braço cruzado? Não, vamos mostrar com conteúdo onde é que as coisas estão erradas, o que é que precisa ser feito para entrar recurso no Brasil. Olha, então vamos mexer na Lei Candir para atender os interesses dos estados, já que vocês querem. Estão dizendo que vão trazer dinheiro para cá para melhorar a vida dos estados e municípios. E vão tirar de dentro do mercado 1,1 trilhão. Desses, mais de 850 bilhões são de quem? Dos mais pobres, que ganham até 4 salários. Que são responsáveis em cada 10 municípios por ter 7 municípios. A cada 10, 7 tem mais dinheiro na mão da Previdência do que na mão dos municípios. Ou seja, lá na Bahia, tem 9 bilhões para a FPM. Fundo de Participação dos Municípios, para os 417 municípios. 9 bi chega por ano. Diga quanto chega de Previdência. 29 bi, aproximadamente. Quer dizer, chega 9 bi para manter os municípios e chega 29 bi para as economias desses municípios pela Previdência. Então a gente tem que estar com conteúdo, a gente tem que estar com capacidade de dizer, olha, nós somos contra isso. E o caminho é esse aqui. É fazer com que tenhamos uma reforma tributária que seja progressiva, que a gente faça quem ganha mais paga mais, para valer, como é no mundo moderno, como é no mundo rico. Então aí, uma coisa boa que eles fazem no mundo rico, que a gente pode fazer aqui. Vamos fazer como a gente faz nos Estados Unidos. Vamos fazer como eles fazem lá na França, na Alemanha. Vamos fazer uma reforma tributária naqueles moldes, como está fazendo, fazendo em Portugal, né? Como se faz na Espanha. Vamos fazer. Cadê que ninguém quer fazer? A elite brasileira, uma grande parte dela, gosta muito de conversa e visitar a Europa. Mas vá visitar a Europa e traga direto da Europa o que presta para a gente. A começar pelas questões tributárias e imposto progressivo. Aqui é regressivo. É quem paga mais, é quem ganha menos, porque o imposto indireto sobre consumo, é responsável por quase 80% de tudo que se arrecada no país. É mais de 70%. Nos estados é mais grave. Nos estados, a Bahia, por exemplo, que eu conheço bem, eu fui líder de governo lá e vivia com esses números na mão. O que acontece lá? 81% de tudo que se arrecada na Bahia para manter o estado vem de onde? Do ICMS. Que depende de quê? Do mercado. Que depende de quê? Da circulação de mercadoria. Mas quem paga é o consumidor. Quem paga mais imposto. Aí está aqui o celular. Aí eu canso de ver o povo mais, a turma do Bozo aí, né? Aí me encontram meus amigos que eu conheço. Pensamos diferente, mas tem muito amigo que a gente conhece que está do lado de lá. Tem muita gente que a gente conhece que está do lado de lá. Diz assim, ó, aqui isso é absurdo, como é que um celular no Brasil? Eu falei, eu também acho absurdo. Sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos, a cada 10 dólares, 7 é imposto direto. Que vem de onde? Do empresário que produz, do rico que ganha dinheiro, do mercado financeiro que tem lá aqueles que investem no mercado financeiro, das grandes fortunas e dos grandes lucros. Claro, aí eles têm de onde tirar e cobra menos imposto indireto. Tá bom, tá certo. A população paga menos paga menos, o produto circula mais, a economia melhora, quem ganha mais paga mais, mas ganha mais porque o dinheiro circulou mais e a mercadoria está mais barata. Eu acho um bom caminho. Agora pergunta se as elites brasileiras querem. Querem? Não querem. Eles querem, eles acham. Tem um amigo meu semana que discutiu comigo, falou, ó, chega, você está certo, vamos embora. Que ele não consegue ter argumento. Porque ele acha o seguinte, que ele é a favor da Previdência,
e da opção da nova Previdência, que eles estão criando uma nova Previdência, né? Não é a Previdência, eles estão dizendo, ó, vamos ter a capitalização e vamos ter a Previdência, não é assim? E esse amigo meu dizendo que é a favor da capitalização, mas por que você é a favor da capitalização? Ele disse, por que é que eu tenho que pagar a conta da Previdência do meu funcionário? Olha a ideia dele. Então ele acha, na cabeça dele, que quando vier a capitalização, ele vai demitir todo mundo e vai exigir que todos os seus funcionários que voltem novamente a procurá-lo, ou os que ele vai contratar, sejam o quê? Da Previdência? Pela capitalização. Pela capitalização, porque ele vai deixar de pagar a Previdência do funcionário, não é? Como ele foi a favor também da reforma trabalhista. Ele foi a favor, porque ali é um aviltamento do salarial. Como ele foi super a favor agora da redução, do fim da política de valorização do salário mínimo, que tira 26 bilhões do mercado. Ele também foi a favor. Agora eu pergunto ele, vem cá, você é a favor e todo mundo é a favor do setor empresarial. Você acha que todo mundo é ele? Não, a maioria eu conheço é. É, tudo bem. Mas vem cá, se esse dinheiro está saindo de onde? Do mercado. Esses 26 bilhões da valorização do salário mínimo sai de onde? Do mercado. Esse dinheiro que você está tirando aí da Previdência sai de onde? Do mercado. Essa quebradeira aqui, porque eles vão acabar com a Previdência como é hoje. Com responsabilidade social, com responsabilidade previdenciária, com política de distribuição de renda, eles vão acabar. E vem cá, e quem é que vai ter dinheiro lá na ponta? Para consumir. Para consumir o que tu produz. Porque eu não estou sabendo como é que vem esse dinheiro. E esse dinheiro vai para Brasília. Lá em Brasília, quando chegar, ninguém sabe o segundo passo, porque ninguém anunciou. O governo não tem projeto nenhum anunciado. Nem os dados dos estudos que foram feitos para chegar onde chegaram com a Previdência, nós temos. Nem os dados dos estudos. Porque você fazer uma reforma dessa, você apresenta uma reforma, está aqui. É como, por exemplo, você vai construir uma casa. Você tem o quê? Um desenho, não é isso? Um desenho da casa, não é aí? Aqui está o desenho da casa. O desenho simples, uma planta. É como eles fizeram aqui. Eles mostraram o desenho. Mas para você construir a casa, o que, é que você vai fazer? Você vai ter que ter um projeto executivo, é isso? Vai ter um projeto de custo, não é isso? E o cara vai te passar, ó, aqui está o custo de tudo isso aqui, porque eu estou fazendo isso aqui, porque eu estou fazendo isso aqui. Isso a gente não tem. Nem a reforma tem, né? Esses dados, a reforma né? não tem nada, não veio nada disso, não tem estudo nenhum. Então, peraí, vamos parar para pensar. E aí, como é que é? Como é que a gente vai, sem estudo nenhum, avançar? E vem cá, eu perguntei a esse amigo meu, vem cá, e o dinheiro vai para Brasília, vai tirar 1 trilhão e 100 bilhões, sendo que desses, cerca de 860 bilhões vai tirar do BPC e daqueles que ganham até 4 salários mínimos. Esse dinheiro vai para Brasília. Alguém te disse o que é que vai ser feito depois? Porque vamos lá, suponhamos, passou a reforma deles. Deus lhe guarde. Passou, não é isso? O dinheiro veio para Brasília. Esse dinheiro, eles dizem que é para melhorar o caixa e fazer investimentos e lá fora o investidor botar dinheiro aqui. É isso? Vamos lá? Eu não estou vendo isso, porque isso é a mesma conversa da reforma trabalhista. Melhorou o quê? Nada. O desemprego está aumentando. O desemprego está aumentando. Não melhorou nada, é só conversa. Porque na hora que chega lá, o dinheiro entra, o cara quer ter mais lucro. O capital volátil, ele não quer fazer do capital dele, ele quer botar investimento aqui para ganhar dinheiro. Não é isso? Ele não está a fim de fazer investimento para ter produtividade. O dinheiro chega em Brasília. Está aqui 1 trilhão e 100 bilhões em Brasília. Sim. E o que é o segundo passo? Não existe. Tem um PAC, mas o que é que a gente tinha? A gente tinha um PAC, a gente tinha o Luz para Todos, a gente tinha o Bolsa Família, a gente tinha a valorização do salário mínimo, a gente tinha uma política de fomento com o BNDES, a gente tinha diversas frentes que faziam com que o mercado fosse aquecido internamente, com que houvesse a valorização do capital nacional. Isso nós fizemos como nunca se fez no Brasil. Eles têm isso? Nada. Ah, vamos lá, o dinheiro está aqui. Quanto tempo vai durar para esse dinheiro voltar se, por exemplo, eles forem investir em infraestrutura? Aí vai ter que ter um projeto, vai ter que apresentar dentro desse orçamento, um direcionamento através das diretrizes orçamentárias, e depois a gente vai ter que ter, aí, depois desse projeto, a gente vai ter que ter licitações e blá. Daqui a 2 anos, uma parte desse dinheiro vai para a infraestrutura, se é que vai, não é isso? 2 anos. E daqui para lá vai ficar como? Tira de lá de baixo
traz, por ano, se tira 110 bilhões, em média, de dentro do mercado, traz aqui para cima. E faz o que com o resto? Então, é assim, absolutamente inimaginável o que pode acontecer com relação ao que vem se dando no Brasil, nos bastidores principalmente, e nas intenções que estão postas. Claras elas não estão postas, mas pelo que está posto, já podemos raciocinar e enxergar uma situação de pânico mesmo com relação à nossa economia, o nosso tecido social e a nossa soberania nacional. E, deputado, e diante desses retrocessos todos, direitos sendo retirados, previdenciários, trabalhistas, desemprego aumentando, comércio exterior afundando, diante desse cenário, como o senhor acredita que esse 1º de maio, amanhã, que é o Dia do Trabalhador, como que o trabalhador deve se comportar? É um dia de comemoração ou é um dia mais de protesto? É o dia de ir para a rua, de refletir, de passarmos mais informações. Eu tenho feito uma caminhada em palestras, em bairros, aqui com vocês na televisão, nas redes sociais. Sempre que posso, nas minhas redes sociais também boto conteúdo para munir as pessoas de informações para que elas tenham condição de, com isso, estabelecer diálogos para conquistar mais pessoas no dia a dia. Tenho conversado muito com setores conservadores, porque nós temos que lembrar que para Lula ter, como já teve mais de 80% de aprovação, é porque nós entramos onde? Na classe média alta, nos setores dominantes e na classe C principalmente. Nós perdemos uma parte da classe C, principalmente ali dentro dos evangélicos, e a gente precisa fazer essas frentes de diálogos e essas frentes de informação e de formação de um novo conceito. Porque o que tem aí é uma desinformação, um processo que eles estão conseguindo criar, e estão conseguindo isso nas redes sociais, principalmente, de guerra cultural, e estabelecendo todo o tempo e alimentando uma disputa de palanque com temas que ainda são temas extremamente... Essa semana eu vi lá um fake news com a foto da Gleisi, do Lindenberg e a Dilma do lado e com um papel na mão, eles dizendo: PT entra com um projeto contra o governo Bolsonaro que quer acabar com a seca, ou que quer combater a seca no Nordeste. Quer dizer, na verdade, é algo totalmente descabido. É a mentira da mentira da mentira da mentira. Mas isso ainda alimenta o quê? Alimenta o fake news, alimenta... Do outro lado, vem a guerra cultural, que ainda continua com a história da mamadeira de piroca, a história das coisas que, consequentemente, atingiram os evangélicos, e vão criando ainda situações diversas. Essa própria confusão deles dentro do próprio governo, com a questão do exército, aí, com a questão dos generais, das Forças Armadas, agora mesmo essa crise com o Mourão, essa confusão dos filhos dele com o Mourão, e ele sempre valorizando a família, que é uma valorização que não dá para você entender, que no fundo, se ele realmente valorizasse a família, ele ia dizer: eu vou fazer o seguinte, eu quero que investigue lá qual foi a relação que teve a milícia com meus filhos, que quem tiver no cartório vai pagar. É assim que vai funcionar? Não é assim. Então, essa história de valorização da família, de não sei o quê, tudo isso é balela, e eles continuam fazendo fakes e fazendo essa guerra cultural. E só vamos combater isso se a gente tiver também capacidade de dialogar com esses setores e de levar mais argumentos, principalmente para o setor produtivo. Esses índices que você colocou agora há pouco, da indústria. A fragilização do mercado da construção civil, que é um mercado extremamente importante para todo o país, principalmente agora com o risco de que só teremos dinheiro do Minha Casa Minha Vida até junho. Isso é uma catástrofe. São Paulo, que é o grande... O Estado que é o grande vetor de desenvolvimento econômico, temos estatísticos também, principalmente, 50% de tudo que é construído lá, Minha Casa Minha Vida 1. Vamos lá. Essa política internacional, você agora falou do leite, que eles querem dizer que a gente precisa competir, e tem que fazer aqui, abrir mercado. Aí a Nova Zelândia chegar aqui com 3 navios, quebra o mercado do Nordeste todo. Eles querem abrir para a Nova Zelândia. Lá uma vaca produz por dia 24 litros de leite. Aqui
a média do nosso rebanho, que é o terceiro maior do mundo, a produção é 5,7. É assim que a gente vai competir? Querem agora, o mapa está me exigindo que, inclusive mutando já, querendo que a gente tivesse, ao invés de entregar o leite com 9 graus na indústria como é hoje, que entregue com 4. Ou seja, que o nosso parque industrial seja todo reformulado e o nosso produtor se vire lá para mudar todo o seu equipamento, sem fomento, sem dinheiro, sem nada, para que chegue a esse nível de França. Que lá, quem tem uma vaquinha, ganha do Estado, sabe o que? Incentivo para ter essa vaca. E aqui no Brasil a gente ganha o quê? Ganha ônus. Então é tudo muito complicado, tudo muito... Há um volume de situações negativas muito grande, e nos resta fazer o que estamos fazendo aqui. Levar mais informações, levar mais consciência e chamar a nossa turma para, principalmente nesse 1º de maio, ir às ruas e começar a mobilizar o Brasil para defender o Brasil. É isso aí. Meus amigos, nós terminamos aqui mais um programa Ponto a Ponto. Agradecemos ao deputado Zé Neto, do PT da Bahia, vice-líder aqui da bancada, aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela sua audiência e se você gostou, curta, compartilhe, ajude a disseminar essas ideias que muitas delas você com certeza não verá na grande mídia. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas, e até a próxima. Vamos compartilhar e vamos jogar para frente. Tudo que passa aqui não passa lá. E é o que se passa com sua vida. É isso aí.